DNA e RNA para o Enem. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma hora aqui no meu canal, dentro aí do meu curso pra Enem 2016. Vou estar falando hoje sobre DNA e RNA numa visão, numa pegada para o Enem. Aqui no meu canal já tem aulas desses assuntos numa visão mais aprofundada, muito aprofundada mesmo. Aqui para Enem o negócio não é que não vá ser aprofundado, mas eu vou subsidiar você com informações que eu acredito que são importantes para a avaliação do Enem, uma vez que vai avaliar as competências, as habilidades e as suas atitudes. Então é uma aula muito boa para quem vai tentar a prova do Enem. Se você não baixou ainda, não fez o download, ou melhor, da apostila que eu estou disponibilizando aqui embaixo na descrição, vai lá e baixa essa porra que vai ajudar você pra caramba. Aqui embaixo também tem o meu WhatsApp. Brother. Esse WhatsApp aqui é para tirar dúvidas, elogios e críticas, mas principalmente para tirar dúvidas. Se tem dúvidas, manda a dúvida para essa porra que nós tira. Relaxa, é uma equipe inteira de professores que atendem nesse WhatsApp que eu estou disponibilizando aqui embaixo o número. Pode manter contato, pode bater a foto da questão e mandar, que a gente tira sua dúvida. Existe aí uma equipe de professores, dentre eles tem Rafael Barbosa do Química Online de Química. Inclusive, se você também tem dúvida de Química, pode mandar também aí, que a gente também tira dúvida, beleza? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, divulga que é um curso de graça, um curso de graça para o Enem, porque você merece. Então, vem comigo aí conhecer as características de DNA e de RNA que você tem que saber para poder gabaritar a prova do Enem. Vem comigo agora. Beleza, meu pequeno gafanhoto, você pegou o lápis, pegou o papel, então olha só. Primeira coisa que você deve saber e não pode levar essa dúvida para a prova é com relação qual é a função do DNA e qual é a função do RNA. Essa informação você vai saber aqui agora. Outra coisa que você também não pode levar para a prova como dúvida é qual a diferença de DNA e de RNA, ok? Basicamente são essas duas coisas que eu quero explicar para você. O que é o DNA e o RNA e quais as suas diferenças. Por que é determinante você saber sobre isso? Porque vivemos hoje em dia um advento da biotecnologia, e a biotecnologia consiste na manipulação do material genético. Então você tem que conhecer o que é o DNA e o RNA, pois afinal essas duas moléculas são as moléculas informacionais, são os dois compostos orgânicos informacionais. Diga-se de passagem que praticamente todos os seres vivos tanto possuem DNA como possuem RNA. Então vem aqui comigo. Ácido desoxirribonucleico, DNA, você já ouviu falar esse nome na sua vida, eu tenho certeza, esse nome é horrível de grande, mas você pode chamar ou de ADN ou de DNA. Qual é a função do DNA? O DNA é uma macromolécula que codifica a informação hereditária e a passa de geração a geração. Patrick, eu não entendo como é que uma molécula ela consegue armazenar uma informação. Que informação? Calma, você vai entender, velho gafanhoto. Olha só, isso ocorre graças a macromoléculas chamadas de RNA. O DNA ele tem a informação genética, e essa informação genética ela é apresentada, ela é expressada e ela é levada de geração em geração graças à molécula de RNA. Então essa função do DNA existe graças à molécula do RNA. Por mais que o DNA produza o RNA, não é que o DNA seja superior ao RNA, não. Mas para poder o DNA ter a sua função, deve existir o RNA, porque quem vai decodificar a informação genética do DNA é a molécula, é a macromolécula de RNA. Isso acontece de que modo? Olha só, filho meu, essa imagem aqui, muitos devem já ter visto. Olha só, eu tenho aqui o nome síntese proteica. Qual é a relação de proteínas DNA e RNA? É a seguinte: as nossas características
principalmente, quase que exclusivamente, as que vêm do DNA, essas características são expressadas através de proteínas. Então, a ausência de uma proteína ou a presença de uma proteína em determinados organismos, isso vai depender da informação genética que aquele organismo tem. Se ele tem a informação genética, ele vai ter a proteína. Se ele não tem a informação genética, ele não vai ter a proteína. Se ele tem a proteína, ele tem a característica. Se ele não tem a proteína, ele não tem a característica. É isso. Se ninguém nunca lhe contou sobre isso, é porque eu não sei porque nunca lhe disse. Mas é isso. Se eu tenho a informação, eu vou ter a proteína. Se eu não tenho a informação genética, eu não vou ter a proteína. Basicamente, a genética em si consiste nisso, pode crer. Então, o DNA ele tem a informação que é passada para o RNA através do processo chamado de transcrição. Daqui a pouco eu vou falar melhor o que é transcrição. E o RNA pega essa informação e traduz essa informação num processo chamado de tradução e acontece a produção da proteína. Diga-se de passagem que proteína é formada por aminoácidos, então a tradução, quando ela está acontecendo, então ocorre a união dos aminoácidos que se encontram no citoplasma. E os aminoácidos são as estruturas que formam as proteínas. Se ligou aí, patrão? Se ligou, patrão? Aí a importância que é o DNA. Do que é que o DNA é feito? Vem se ligar aqui. Mas antes de qualquer coisa, o DNA é uma molécula basicamente que tem essa característica quase que exclusiva, que é a questão de replicação. O DNA tem a capacidade de se replicar. Isso acontece, isso tem que acontecer, isso é um fator determinante para que se aconteça a divisão celular. A célula só vai se dividir, seja na mitose, seja na meiose, seja na porra que for, a célula só vai se dividir se primeiro ela replicar o seu material genético, ou seja, uma molécula DNA dá origem a outra molécula DNA. Diga-se de passagem que isso acontece na fase de intérfase, que vem antes da mitose e antes da meiose, a fase de intérfase. Dentro da fase de intérfase tem a fase G1, S, G2 e a duplicação do DNA ou replicação semiconservativa acontece na fase S. Não esquece disso, beleza? Olha só, do que é feito o DNA, né? Tudo é feito de alguma coisa. O DNA também é feito de alguma coisa. É feito de quê? De um breguesso chamado nucleotídeo. Nucleotídeo, é feito de nucleotídeo. Morreu o assunto. DNA é feito de nucleotídeo. Agora, não é só um nucleotídeo, são bilhões de nucleotídeos que vão estar se juntando para poder formar uma molécula DNA. O que é que basicamente é um nucleotídeo? O nucleotídeo é formado por três coisas. É formado por um fosfato, tá aqui o fosfato, daí é que entra a importância de um sal mineral, o fósforo. Então eu tenho aqui o fosfato. É feito por um açúcar do tipo pentose, porque tem 5 carbonos, e tem a base nitrogenada, que no caso é um composto que tem nitrogênio em sua composição. Diga-se de passagem que... Estão ouvindo a cachorra latindo? Diga-se de passagem que o açúcar que está presente no DNA é a desoxirribose. Desoxirribose é o nome do açúcar da molécula de DNA. Isso provavelmente adora cair em provas. Qual é o nome do açúcar presente no DNA? Desoxirribose. Beleza? O próprio nome, ácido desoxirribonucleico. As bases nitrogenadas são de 5 tipos. Quais são? Adenina, guanina, citosina, timina e uracila. São 5 bases que existem. Tem as bases purinas e pirimidinas. Mas, para cada tipo de ácidos nucleicos, como DNA e RNA, vai existir as suas bases nitrogenadas. A do DNA é a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Então, DNA tem adenina, guanina, citosina e timina. DNA não vai ter a uracila. A estrutura da molécula de DNA ela é um polinucleotídeo, ou seja, formada por centenas de milhares de nucleotídeos. Então está aí como o DNA está organizado. O DNA é uma fita dupla,
Dupla porque vai ter uma fita e outra fita, que vai estar ligada entre si essas duas fitas. Diga-se de passagem que essa ligação é bem específica, eu comento já ela. Então tá aí o que que causa, o que que promove essa ligação de uma fita com outra fita. O que promove é a complementariedade das bases. De um lado de uma fita tem uma base, do outro tem outra base, que essas bases se complementam, se ligam. Então fica mais ou menos assim: adenina se liga à timina, guanina se liga à citosina. Se de um lado eu tenho adenina, do outro eu vou ter timina. Se de um lado eu tenho guanina, eu vou ter citosina, e vice-versa. Ah, Patrick, qual é o nome dessa regra? É chamada de regra de Chargaff. Foi ele que descobriu essa complementariedade. Se você se deparar com uma questão assim, por exemplo, tal DNA tem 30% de guanina. Diga aí a quantidade de citosina, de timina e de adenina. Peraí, se ele tem 30% de citosina, eu falei citosina? Enfim, se tem 30% de citosina, provavelmente ele vai ter 30% de guanina. Beleza? Porque a mesma quantidade de citosina é a mesma de guanina. Sobrou quanto? Sobrou 40%. No caso, 30, 30, 60. Sobrou 40%. Dessa forma, 20% timina, 20% adenina. Então, a mesma quantidade de timina é a mesma de adenina, a mesma de guanina é a mesma de citosina. Ok? Só para terminar aqui com relação a DNA, o DNA é uma fita antiparalela. Antiparalela porque vai possuir dois sentidos. Como assim, Patrick? Olha só. A ligação que ocorre entre as bases nitrogenadas são pontos de hidrogênio, mas também são as ligações fosfodiéster. Acontece também as ligações fosfodiésteres, que também vai estar ajudando nas ligações das duas fitas e na ligação dos nucleotídeos. Mas o que vai caracterizar a fita ser antiparalela vai ser o carbono presente no açúcar da molécula DNA e também de RNA. Que é o seguinte, olha só. Cada grupo de fosfato liga-se ao carbono 3 de um açúcar e ao carbono 5 do próximo açúcar. Então olha só, olha para cá, olha para cá. Essa regiãozinha onde eu estou apontando aqui é o açúcar. E quem está ligando um açúcar a outro açúcar é o grupo fosfato. Sem mais delongas, um fosfato se liga ao carbono 3 e o outro açúcar está ligado ao fosfato no carbono 5. Então fica num sentido 5,3. Eu vou demonstrar isso aqui. Pares de bases complementares formam pontos de hidrogênio, no caso eu falei agora há pouco. Então as bases se ligam por pontos de hidrogênio e ambas as fitas correm na direção 5:3. 5:3 porque do carbono 5 ao carbono 3, carbono 5 ao carbono 3, e sempre vai ter um fósforo. Essa informaçãozinha não tão... mas é só para você entender o motivo que são antiparalelas, ok? Então tá aí os sentidos contrários. Com relação ao RNA, o RNA é uma macromolécula que decodifica a informação do DNA, ou seja, decodifica a informação genética. Filho meu, olha para mim. Todo mundo tem um celular desse aqui, ou quase todo mundo. Tá vendo aqui, ó, um celular. Esse celular aqui ele tem música. Eu consegui colocar música aqui nesse celular. A música é uma informação? É. Essa música, essa informação, ela ia tocar no vento? Não me responda. Ela ia tocar... Aqui, ó, tá aqui a música, toque. Não temos tecnologia para isso ainda. Então o que é preciso? O código dessa música deve entrar dentro de algum aparelho e o aparelho decodifica a informação para poder a música ser ouvida. Dessa forma, meu coração, tem que ter o aparelho. Então é mais ou menos assim, é como se o DNA fosse a música e o aparelho que vai decodificar a informação da música é como se o aparelho fosse o RNA. Entendeu? Então eu tenho o DNA que tem a informação e eu tenho o RNA que vai decodificar a informação do DNA, ok? O DNA ele produz o RNA dentro do processo chamado de transcrição. O DNA produz DNA através da duplicação e o DNA produz RNA através da transcrição. Beleza? Então aqui está a demonstração de uma transcrição, onde a molécula DNA abre-se em pontos específicos e acontece a transcrição dessa informação.
Olha só, entrando um pouquinho do lado da genética, o DNA não é que totalmente ele vai produzir RNA, não. Não, existem sequências específicas de DNA que produzem moléculas de RNA. Essas sequências específicas de DNA que produzem RNA são chamadas de genes. Então, genes são segmentos de DNA capazes de transmitir a informação para a produção de uma proteína. No caso, o gene gera um RNA, que por sua vez o RNA vai ajudar na produção de uma proteína. Então, do que é feito o RNA? Da mesma coisa do DNA, de nucleotídeos. E eu não vou mais falar o que é o nucleotídeo, mas olha só. O açúcar pentose do RNA é a ribose. As bases nitrogenadas do RNA são praticamente as mesmas do DNA. Só vai mudar que vai trocar uma base. Por exemplo, o RNA vai ter adenina, guanina, citosina e não vai ter timina, vai ter uracila ou uracil. Vai ser uma base diferente aí na molécula de RNA. E o RNA ele vai ser importante, como eu falei agora há pouco, para a produção de proteínas. Ele decodifica a informação do DNA e transforma essa informação em proteínas. Tá aí a molécula de RNA. Uma outra diferença é que enquanto o DNA é uma molécula dupla, o RNA é uma molécula simples. É uma molécula de fita simples. Em alguns seres vivos, o RNA ele pode agir como enzimas. Não esquece disso. Olha para mim. Em alguns seres vivos, o RNA ele pode agir como uma enzima. A enzima é um tipo de proteína. É só para se por acaso você veja isso em algum enunciado, você não fique pensando que é mentira. É verdade. O RNA ele é importante para a produção de proteínas, mas existem alguns vírus, algumas células aí de bactérias que o RNA ele pode também agir como uma enzima. Ok? Então o RNA é uma estrutura de fita simples. Essa imagem aqui é a imagem que jamais você pode deixar de saber o que é que significa. Aqui é a produção de uma proteína. A produção de uma proteína envolve o DNA e envolve 3 tipos de RNA. Só aqui, momentozinho rápido, o DNA tem um segmento específico que eu falei que o nome é gene. Esse gene produz uma molécula de RNA mensageiro que vai carregar a mensagem. Essa mensagem vai lá para o citoplasma, possivelmente, e no citoplasma vai acontecer o processo de tradução, que é quando a mensagem do RNA mensageiro é decodificada. Conforme vai acontecendo essa decodificação, graças ao RNA ribossômico, que também está lá no ribossomo, ribossomo é uma organela citoplasmática, conforme vai acontecendo essa tradução, RNAs transportadores, no caso, né, vai transportar os aminoácidos que estão no citoplasma para produzir uma proteína. Aqui no meu canal tem uma aula sobre síntese proteica bem explicada. Aqui a aula não é para explicar sobre isso, mas eu só queria fazer essa linkada, porque é importante você saber sobre isso. Beleza? Então, olha só. Replicação, processo em que DNA produz DNA. Transcrição, processo em que o DNA produz RNA. Tradução, processo em que ocorre aí a decodificação da informação genética no citoplasma. Ok? E essa imagem você jamais deve esquecer que DNA produz RNA por transcrição, RNA vai produzir a proteína, numa visão bem simples, de RNA, proteínas, tradução. Gente, essa aula foi para explicar para você o que é o DNA e o que é RNA. Tenho certeza que essa informação ela foi passada com sucesso. Se você gostou, bota aqui o seu joinha. Se você não gostou, dislike nessa porra. Comenta, compartilha. Se você não baixou o material ainda, baixe e lembre. Até o Enem, há aulas de graça para você, porque você merece. Aulas dia de terça e dias de quinta. Além das aulas do Enem, também tem as minhas aulas mais motherfucker, mais pesadas para curso superior e para faculdades, para vestibulares tradicionais. Mas para Enem é toda quinta, toda sexta, toda quinta, toda terça para você, porque você merece. Então, beijo, valeu e até a próxima!